Bom dia, eu sou a Lígia Porchat, gestora dos fundos da Athena Capital, e eu vim aqui agora, no dia 3 de maio de 2023, contar um pouco para vocês sobre os nossos resultados do mês de abril. Então, como vocês podem ver na tela, eu vou começar por renda fixa. O resultado do nosso TAPIR, que é o fundo de liquidez diária aqui da Athena, foi 0,95% no mês, em torno de 103% do CDI. O yield D30, quase dando 1% de rentabilidade, superando 107% do CDI. E o nosso PREV, 0,98% no mês, em torno de 106,7% do CDI. Então é importante falar, e a gente está super satisfeito com o resultado do mês de abril, mais um mês desafiador, onde a gente observou a continuação da abertura dos spreads de crédito. E claro, os nossos fundos são de crédito e por conta disso existe o contágio nos papéis existentes na carteira, mas ainda assim a gente conseguiu manter uma volatilidade baixa, controlada, com resultados superiores a 100% do CDI. Vale mencionar que todos os nossos fundos de renda fixa, crédito privado no ano estão com resultado acima de 100% do CDI. E vamos lembrar que em janeiro houve o caso Americanas, fevereiro, Light. Esses dois casos foram extremamente importantes e relevantes para a deterioração do mercado de crédito. Houve essa abertura importante nos spreads, fazendo com que houvesse um contágio para todos os ativos de crédito, tendo consequência no resultado dos nossos fundos de crédito. E apesar desses dois eventos importantes, a gente manteve rentabilidade superior a 100% do CDI em todos os nossos produtos. Falando um pouco de mercado, como vocês observam agora na tela, eu sempre gosto de mostrar a curva DI futura, porque é o nosso custo de oportunidade, é a curva onde o mercado se baseia, tanto no crédito como no equity. Se a gente colocasse uma lupa nesse gráfico, na linha azul escura, a gente ia observar que houve um leve fechamento em março dessa curva, um pouco abaixo de 13, mas logo em abril ela volta para 13, o que indica para a gente que o cenário continua desafiador em altos patamares de taxa de juros. Indo para o próximo gráfico, esse gráfico eu gosto de mostrar sempre, porque ele representa o quanto o mercado secundário está sendo negociado, a que taxas as empresas estão se financiando. E a gente observa que desde o caso Americanas, em janeiro de 23, essa taxa de emissão passou de em torno de 1,7% para mais de 3%. E esse cenário ainda se mantém. Claro que para a gente isso é oportunidade, porque é sempre importante comprar ativos a preços mais interessantes, ou seja, preços mais baixos. Quando você vê essa abertura de spreads, na prática significa que essas empresas estão pagando mais para nós que estamos comprando esses ativos. O que é bom, o mercado está mais racional. Passando para os nossos fundos de renda variável, como vocês podem ver aí na tela, finalmente a Bolsa teve um mês positivo, 2,5%, ainda negativo no ano, menos 4,83%. Acho que o mercado está todo à espera de uma volta de retornos finalmente para a Bolsa. E a gente nota que o fluxo de capital estrangeiro no mês de abril foi positivo, em quase 3 bilhões. Acho que a confiança aos poucos retornando, isso deve gerar aí um fluxo positivo para a Bolsa. Mas aqui, como eu sempre falo, o nosso papel não é fazer previsão se a Bolsa vai subir, para quantos pontos ela vai chegar. O que está na nossa mão é analisar se o preço dos ativos ele está adequado ao valor que essas companhias tem na nossa visão. E aí a gente continua super animado com o retorno das empresas da nossa carteira. Falando do long bias, como vocês podem ver na tela, o resultado foi 2,89, acima do benchmark no mês, em torno de 0,98. E no ano, esse fundo ainda está menos 7,1% negativo. O nosso long only obteve um retorno de 3% e no ano, menos 6,72%. Então o cenário ainda continua desafiador, a gente sabe, mas eu acho que vale mencionar aqui um destaque de Exetec, que ela coincidentemente é uma empresa que está no índice Bovespa e também a gente tem na nossa carteira. Ela apresentou uma alta de quase 20% no mês, como vocês podem ver. Alguns motivos que podem ter impulsionado finalmente esse papel a ter andado é, primeiro, o cenário macro, que eu já mencionei anteriormente. Esse pequeno fechamento na curva é suficiente às vezes, para o humor do mercado mudar com relação ao sentimento de algum setor específico, nesse caso, construção civil. Então, a curva de juros fechando em abril impulsiona esse setor. Mas entrando especificamente na empresa, a Exetec soltou a prévia operacional.
para o primeiro trimestre e as vendas vieram super fortes. E eu acho que vale destacar que essas vendas de mais de 400 milhões no trimestre vieram fortes. Isso que a empresa teve apenas um lançamento de incorporação. E esse lançamento foi muito bem sucedido. Parece que teve um pouco mais de 30% já vendido. Esse lançamento é uma parceria com a Adolfo Lindenberg, através da joint venture que a EZTEC fez, a EZCAL, e eles lançaram 127 milhões nesse empreendimento que chama Jota. Com essas vendas superando expectativas, isso foi suficiente para o resultado do trimestre ser muito positivo e a percepção do mercado foi essa. E outra informação que vale comparar com o ano passado é que essas vendas muito positivas foram somente com um lançamento. Então, de onde veio o restante foi, na verdade, da desestocagem da própria companhia. Então, eles vinham com esse discurso de vender estoque pronto e eles realmente fizeram isso no primeiro trimestre. Então, as vendas brutas ultra positivas com apenas um lançamento no trimestre e redução de níveis de estoque saindo de 2,8 para 2,5 bilhões. E, por fim, não podia deixar de mencionar preço do papel. Na nossa visão, apesar dessa alta de quase 20% no mês, o papel ainda teria muito para andar. Ele negocia abaixo do valor patrimonial e isso para a gente é o que importa. Se a empresa ainda continua com preço atrativo em relação ao que ela vale. E para finalizar, falando um pouco do cenário de Bovespa, que o mercado prevê, o PE Forward para 2023 está na casa dos 7%, um pouco acima disso. Sendo que a média histórica, desde uma janela longa, 2007 para cá, roda em torno de 13 vezes lucro. Claro, a gente aqui não faz previsão de índice Bovespa, de cenário para frente, mas é um indicador que a bolsa está barata, esse PI na casa dos 7. Voltando para a nossa carteira, a gente continua ultra animado com bolsa. Eu acho que o ponto do ciclo agora é chave. A gente está com uma taxa de juros elevada e o momento de se investir em ação é quando as empresas estão baratas. E com esse ciclo de juros virando, a gente pode esperar que para frente o cenário vai ser muito favorável para a bolsa. Esse foi mais um Athena Talks referente ao mês de abril. Se vocês quiserem saber um pouco mais do nosso trabalho, acompanhar o que a gente tem feito, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Athena Capital, LinkedIn também, e podem se inscrever também no nosso canal no YouTube, Athena Capital. É isso, um forte abraço e até a próxima!